Nosso amigo vai falar sobre vida e obra de Leon Denis. Muita paz a todos. É uma satisfação sempre muito especial estarmos em nossa casa para mais uma reunião pública. Como a nossa irmã muito bem disse, nós vamos entecer algumas considerações a respeito da vida e da obra desse grande espírita e grande ser humano que foi Leon Denis, embora as informações sobre sua vida são poucas, porque não há realmente muitos relatos biográficos a respeito da sua passagem pela Terra. Então que Deus nos abençoe. O contexto no qual o mundo se encontrava no século XIX era um contexto muito especial, porque, na verdade, a humanidade saía do século XVIII, no qual havia se conseguido atingir um nível de cultura, de civilização, de transformação social, que nunca antes a humanidade havia conseguido atingir. O século XVIII, ele foi um marco na nossa história, porque ele conseguiu levantar a voz daqueles que seriam os grandes filósofos da humanidade. Estamos aí por volta de 1780, 1790, aonde se começava o movimento que ficou conhecido na filosofia como o movimento iluminista, no qual os grandes filósofos levantaram a sua voz para combater determinados princípios que até então eram muito bem aceitos pela sociedade, mas que em verdade marcavam a pequenez da própria sociedade. Eles levantaram a voz para começar a defender uma outra possibilidade de comportamento intelectual, no qual as massas pudessem criticar os abusos que os seus governantes cometiam, os abusos de poder, para poder criticar aquilo que porventura estivesse errado no ponto de vista político, para poder questionar aquilo que porventura estivesse inadequado na questão religiosa, a questão dos dogmas, a imposição da fé, a ignorância que prevalecia na chamada ortodoxia da época. Eles se levantaram para questionar isso, para dizer que o ser humano pode e deve ter toda a autoridade para criticar, para defender ideias, para dar opiniões e para questionar, independente de quem venha a ideia que está sendo imposta. Na época nós tínhamos dentro da religião as imposições religiosas, nós tínhamos a nível político os reis que mandaram, já que na época vigia um regime chamado absolutista, que seria derrubado mais tarde. O regime absolutista era aquele no qual o rei era o absoluto, daí o nome do regime, e ele então mantinha toda a população sob as suas rédeas e podia fazer aquilo que desejasse, já que ele era absoluto, sem qualquer contestação. Era essa a maneira que se comportava na questão política, era essa mais ou menos a forma que se guiava a ideia religiosa, era essa também mais ou menos a forma como se comportava a filosofia, sem espaço para novos raciocínios, sem espaço para novos caminhos. Esses filósofos iluministas então se levantaram para dizer que o ser humano pode e deve ter essa autonomia, e sem se dar conta, ou talvez dando-se conta, eles estavam preparando o terreno para que a humanidade um pouco mais tarde preparasse uma das maiores revoluções que o mundo já teve oportunidade de ver. Porque quando se encerrasse o século XVIII e abrisse espaço para o início do século XIX, a humanidade entraria em um período muito especial, aonde a organização social e as ideias filosófico-religiosas sofreriam talvez a maior revolução que elas já sofreram em toda a nossa história. As maiores mudanças que nós tivemos nesses dois flancos do pensamento ocorreram naquele período do século XIX, fruto também, em grande parte, daquela liberdade de expressão que esses filósofos haviam lutado para que se fosse conseguido no século XVIII. O século XIX, então, surgiu com grandes promessas, com grandes possibilidades de aprendizado, de descortinar novos horizontes para uma população que ainda estava presa em todos os pontos de vista, inclusive do ponto de vista moral e intelectual, que são os mais importantes. E o século começa com graves questões políticas, que não vamos nos alongar muito por falta de tempo, mas aquele período em que Napoleão Bonaparte dominava, aonde havia os conflitos naturais, as expansões dos impérios na própria Europa,
Tudo isso visando, de um lado, o abuso de poder de alguns, mas de outro, indiretamente, ajudava a mudar a estrutura social na qual o mundo se encontrava. Mundo, diga-se de passagem, especialmente a Europa, que era onde se concentravam os principais acontecimentos da época. Tanto que se diz que até aquele momento o mundo era basicamente eurocêntrico, porque tudo o que acontecia, pelo menos os maiores eventos, os mais importantes, acontecia em solo europeu. No entanto, eram mudanças sociais as mais variadas, e essas mudanças colaboraram também para preparar o terreno a fim de que a mudança filosófico-religiosa que viria logo depois conseguisse espaço para poder se implementar na Terra. Essa mudança filosófico-religiosa que traria grandes transformações para a humanidade e inauguraria para a humanidade um novo período seria exatamente o advento da doutrina espírita na Terra. Muitos missionários reencarnaram no século XIX para poder colaborar no advento da doutrina espírita. Allan Kardec seria aquele missionário maior, seria aquele que iria liderar o movimento da codificação, que iria encabeçar todo o trabalho para a organização dos postulados espíritas. Mas, obviamente, que esse trabalho ele não poderia fazer sozinho. Tudo na vida nós somente conseguimos quando trabalhamos em equipe, desde as mais ínfimas coisas, que dirá nos grandes movimentos e nas grandes transformações. Então, o nosso codificador, ele estava com essa preciosa tarefa de ser o chefe, vamos dizer assim, dessa nova revelação, de ser aquele que encabeçaria a organização da nova realidade religiosa, filosófica, que o mundo iria contemplar. Mas, obviamente, que ele não conseguiria jamais realizar uma tarefa dessa sozinho. Ele seria o líder, mas necessitaria de outros que o ajudassem nesse trabalho de estabelecimento da nova filosofia, de difusão das novas ideias, e ao lado dele, muitos outros espíritos reencarnariam naquele período para colaborar com o avanço da humanidade. Inúmeros espíritos reencarnaram no século XIX para colaborar com Allan Kardec na divulgação e no estabelecimento da própria doutrina, publicando obras, divulgando, falando do ponto de vista científico, filosófico, religioso, em todas as nuances que possamos considerar. Era palco de grandes missionários que vinham à Terra, tanto que desfilou pelo século XIX homens e mulheres maravilhosos na área da educação. Pestalozzi, por exemplo, que foi um dos mestres de Kardec, até hoje muito estudado na pedagogia, viveu naquele período e trabalhou com o codificador, e tantos outros filósofos, pessoas maravilhosas como Hegel, como Marx, que apesar das polêmicas foram criaturas que inauguraram um novo período para o mundo. Olhando para a doutrina espírita, Gabriel Delany, Alexander Aksakov, Camille Flammarion e tantos vultos que vieram à Terra para colaborar com a obra de Allan Kardec, ajudando no estabelecimento do edifício doutrinário e, concomitantemente, na divulgação da doutrina, que o codificador seria o grande responsável. Então, esses que iriam acolitar o trabalho do codificador eram também grandes espíritos, eram almas preciosas que tinham uma obra monumental a realizar, todos eles vindos sob as ordens de Jesus para colaborar na instauração da nova era na Terra. E dentre esses espíritos, os mais variados que reencarnaram no mundo com essas tarefas grandiosas, estava a figura do nosso querido e grande escritor e orador Leon Denis. Lamentavelmente, a história não gravou tantas informações biográficas, por esse motivo são tão reduzidas as informações a respeito de sua vida. No entanto, nós podemos dizer que a doutrina não seria a mesma hoje se Leon Denis não tivesse vivido na Terra. Embora Allan Kardec tenha sido o nosso codificador e deixou a doutrina completamente estabelecida, mas a obra de divulgação, a obra de ampliação de determinadas reflexões filosóficas foi realizada pelo nosso querido apóstolo do Espiritismo, como ele seria chamado mais tarde. Ele nasceu em 1846,
Quando ele nasceu, Allan Kardec já contava 42 anos de idade. Allan Kardec é de 1804, do princípio do século XIX. Leon Denis, quando nasceu, na cidadezinha de Fougue, que ficava na famosa região da Alsácia-Lorena, que era uma região da Europa, que era motivo de guerras constantes entre a França e a Alemanha, para ver quem era a detentora do território. Ele nasceu exatamente ali. E desde cedo, no dia 1º de janeiro de 46, ele nasceu, filho de pais com muitas dificuldades financeiras, dificuldades as mais variadas que bateriam mais tarde a sua porta, mas desde cedo seus pais perceberam nele uma grande tendência para a cultura, uma grande tendência para a argumentação, para o diálogo, para o discurso, para a facilidade que ele tinha de buscar o conhecimento. Os livros, embora a grande dificuldade que possuía de conseguir obras para poder estudar, naquela época era tudo muito caro e muito difícil, então tinha muitas dificuldades, mas toda a possibilidade de conhecimento que batia à sua porta, ele a abraçava com todo ardor. Como a vida é curiosa, aqueles que têm múltiplas facilidades, muitas vezes não dão valor a elas, e aqueles que querem desempenhar determinadas funções desde cedo, muitas vezes enfrentam as dificuldades. É Deus testando a nossa perseverança. Ele então, desde cedo, tinha essa grande vontade para a cultura. A sua infância foi muito similar à infância de Allan Kardec, porque Allan Kardec, desde cedo também, teve uma grande tendência para a cultura, para os estudos, para a caridade, a preocupação com o próximo, e seus pais perceberam isso. Como acontece atualmente também em muitas famílias, quantas crianças que têm uma preocupação a nível de solidariedade, uma preocupação de buscar o conhecimento de forma mais intensa, que os pais se surpreendem. São espíritos normalmente mais amadurecidos, que vêm à Terra desempenhar determinadas missões. Ele então tinha esse gosto, essa vontade, e seus pais observavam, mas não tinham muita condição de proporcionar ao filho esse conhecimento e essa possibilidade de estudos que ele desejava. Mas independente dessa possibilidade ou não, todas as situações que a vida proporcionava, que ele pudesse angariar algum conhecimento, um livro que pegasse emprestado com alguém, qualquer oportunidade de ler alguma coisa em alguma biblioteca, já era para ele motivo de grande alegria. Vivia com livros debaixo do braço, nas suas sacolas, na sua adolescência, muitas vezes enquanto os amigos eram vistos a brincar e ele próprio era convidado a tal, inúmeras vezes recusava para poder estar mergulhado nos estudos. Mas ali estava ele, sem se dar conta, já direcionado pela influência dos espíritos, a se preparar para a sua tarefa no campo doutrinário, no campo do espiritismo, já que ele começaria desde cedo a sua tarefa doutrinária. O primeiro contato que ele teve com a doutrina espírita foi quando ele viu à venda o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra espírita da humanidade. Quando Allan Kardec publicou em 18 de abril de 1857, era uma bela primavera parisiense, segundo os melhores historiadores, se inaugurava uma nova era para a humanidade, porque o Livro dos Espíritos ele trazia as informações mais preciosas, equacionando inúmeros enigmas que até então não havia solução na humanidade, reunindo num corpo doutrinário só tudo aquilo que estava esparso no seio da humanidade, questões filosóficas, sociais, religiosas, políticas, científicas, questões de fé, questões de intelectualismo, todas elas sendo ali equacionadas da forma mais perfeita, mais sublime e acessível a todos. É um linguajar que atende tanto ao intelectual quanto à pessoa mais simples, todos são capazes de entender. Isso é uma das coisas que faz a beleza da doutrina espírita. Todas as pessoas são capazes de aprendê-la, desde as pessoas mais intelectualizadas até as pessoas mais simples, mais incultas, até analfabetas, porque não é apenas uma questão de conhecimento intelectual, mas de sensibilidade para perceber as grandes verdades da vida. E muitas vezes uma pessoa simples tem muito mais sensibilidade do que o outro que já está repleto de cultura.
cultura, até porque essa cultura muitas vezes também vem repleta de vaidade. E a vaidade é sempre um obstáculo ao crescimento espiritual. Então o Livro dos Espíritos encanta a todos aqueles que tomam contato. Não foi diferente com o nosso querido Leon Denis. Na época, com 18 anos, ele certa vez viu numa livraria. O livro já havia sido lançado, estamos então no ano de 1864, ele com 18 anos de idade. O Livro dos Espíritos havia publicado fazia 7 anos. Ele estava numa livraria, observando na vitrine os livros e viu esta obra, O Livro dos Espíritos. E achou tão interessante o título que conseguiu comprá-la e começou a se dedicar à sua leitura. E se apaixonou com 18 anos de idade, apaixonou-se de tal forma pelo Livro dos Espíritos e pela doutrina espírita como um todo, porque o Livro dos Espíritos é a obra principal para o conhecimento da doutrina. Todo o organograma da doutrina espírita se encontra nele inscrito. Então, para conhecer a doutrina espírita, temos que estudar o Livro dos Espíritos. Podemos ler todas as outras obras que o Espiritismo nos oferece, todas elas são muito boas, mas sem a leitura do Livro dos Espíritos, estaremos sem o alicerce, estaremos sem a base. Por isso que as casas espíritas, inclusive Luz e Verdade, fornecem sempre grupos de estudo sobre as obras de Allan Kardec, para que possamos estruturar o nosso conhecimento em bases sólidas. Então, ele conseguiu a obra, mergulhou o pensamento nela e se apaixonou pelo pensamento ali contido. 1019 perguntas, respostas de uma qualidade intelectual imensa, de uma sabedoria profunda, com apontamentos do codificador, esclarecendo cada um dos capítulos, cada uma das situações. Uma introdução de quase 50 páginas, fabulosa, e uma conclusão que abre as portas para a humanidade, demonstrando o progresso e o porvir. Aquilo lhe preencheu a alma de tal forma, e os seus conflitos, as suas dúvidas, encontraram agora a solução, encontraram guarida. Quantas vezes acontece na vida de todos nós, conflitos que sempre tivemos, dúvidas, vazios existenciais, e muitas vezes são supridos a partir de determinada etapa da nossa vida, porque abraçamos uma ideia, porque nos completamos com alguma coisa, porque era aquilo que nos faltava, era aquilo que estávamos sentindo falta, e normalmente isso acontece nos trabalhos de fé, nas religiões. A criatura se encontra na proposta religiosa e passa a entender que o amor ao próximo é mais importante do que qualquer outra coisa. Passa a esquecer de si mesma para pensar nos outros, e isso nos completa e nos preenche. Pode parecer um tanto paradoxal dizer que pensar nos outros vai preencher a nós próprios, mas em verdade é assim que funciona. Enquanto pensamos em nós mesmos, em satisfazer as nossas necessidades apenas, permanecemos incompletos. No momento em que esquecemos de nós para nos dedicar aos outros, nós nos preenchemos e nos completamos. Sair de si para pensar no próximo é o maior ensinamento que a doutrina nos traz, porque é a mensagem da caridade. Ele mergulha então o pensamento em O Livro dos Espíritos, se apaixona de tal forma, lê várias vezes a obra e fica tão encantado que a partir daquele momento decreta para si próprio que sua vida seria uma dedicação à causa do Espiritismo. Passado mais algum tempo, coisa de 1 ano ou 2, ele teve a oportunidade de assistir uma palestra que seria proferida por ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Allan Kardec, que na época foi convidado para ir na sua cidade e estava em trabalho de divulgação. Além dos livros, Kardec também proferia inúmeras palestras e ele viajava muitas vezes pelas cidades, até mesmo por outros países na Europa, divulgando a doutrina espírita. Naquele dia ele iria na cidade onde vivia Leon Denis. Ele então ouviu falar, já era apaixonado pela doutrina, e sabendo que o seu maior baluarte estaria presente na sua terra, obviamente que jamais perderia a oportunidade. Allan Kardec levanta-se para pregar, não havia mais lugar para que outros sentassem de tantas pessoas, ele fica de pé, embaixo de uma árvore, era um jardim, segundo conta a história, e ele observa, naquele dia, o codificador versava sobre
a obsessão, as problemáticas das influências espirituais. Ele bebe com tanta avidez as palavras de Allan Kardec, que aquilo seria um incentivo a mais, seria um combustível a mais para que ele reafirmasse a sua meta de se dedicar à doutrina espírita. E, em verdade, ele estava apenas obedecendo a uma missão que já estava planejada para ele próprio. Dizem que as nossas vocações, que as nossas intenções, que essa voz interior para se dedicar a um ideal, estamos obedecendo ao planejamento reencarnatório que tivemos no mundo espiritual e que nos fala ao coração, na maioria das vezes, e nós sentimos aquilo que devemos fazer. Sentimos o que deve ser feito e o caminho que deve ser seguido. Aquela palestra, então, de Allan Kardec seria para ele um marco, o segundo maior marco após a leitura de O Livro dos Espíritos. E ele vai começar então, vai ampliar a partir dali o seu trabalho na seara da doutrina espírita. Lamentavelmente não houve nenhum biógrafo contemporâneo seu que pudesse relatar detalhes e fatos sobre a sua vida, por isso os fatos e as ideias são muito esparsas. Ele ficou conhecido como sendo o apóstolo do espiritismo. Sabe-se que ele percorreu inúmeros países na Europa para poder levar a mensagem consoladora. Era um exímio orador, era um grande orador, além de ser também um grande escritor. Escrevia e falava como ninguém. Era capaz de convencer as plateias mais desafiadoras que ele pudesse enfrentar, seja das pessoas mais simples, mais humildes, que necessitavam em que ele reduzisse seu conhecimento para poder esclarecer, ou seja das pessoas mais catedráticas, mais exigentes, onde ele era obrigado a usar seus argumentos a fim de convencê-las sobre os princípios espíritas, a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos. Os princípios espíritas, muitos deles eram grandes polêmicas na época, hoje já estão mais bem aceitos pela sociedade, mas na época eram muito polemizados e precisava de almas nobres e fortes como ele para poder desempenhar essa grandiosa tarefa de defender a doutrina. Não bastava apenas escrever, era necessário expor a sua pessoa para que a humanidade pudesse conhecê-la e ter as referências, como tinha em Allan Kardec, agora em novos batalhadores que viriam após, que dariam prosseguimento à tarefa do codificador, porque todo grande revelador é assim, ele vem e desempenha a sua missão, a sua fabulosa missão, mas ele necessita de outros que venham após ele para dar continuidade. É assim com todos os grandes transformadores da humanidade. Após Allan Kardec, então, inúmeros missionários vieram ao mundo, não só na Europa, como também do Brasil, para poder dar prosseguimento à obra de Allan Kardec, divulgando aquilo que ele fez, aquilo que ele escreveu, que é o principal, é a nossa eterna base, as obras de Allan Kardec, mas ao mesmo tempo trazendo novos contributos, novas informações, novas obras, novas ideias que complementem e ampliem o estudo das ideias centrais que estruturam a nossa doutrina. Ele percorreria toda a Europa proferindo palestras, enfrentaria as maiores dificuldades que se possa imaginar, dificuldades no sentido moral, calúnias, difamações, solidão, abandono, coisas que caracterizam os grandes missionários da humanidade. Mas enfrentaria também dificuldades a nível pessoal, dificuldades financeiras, problemas familiares, enfrentaria dificuldades de saúde. A sua saúde muito debilitada, em determinada fase da sua vida, chegou a perder a visão, já perto dos 60 anos, chega a perder a visão, mas prossegue nos trabalhos da doutrina, com fidelidade dentro das suas limitações, naturalmente, mas prossegue com fidelidade aos trabalhos da doutrina. Fica conhecido como o apóstolo do Espiritismo, é um dos primeiros a trabalhar e a realizar congressos espíritas. Hoje esses congressos que são tão comuns, espalhados pelo mundo, que o Espiritismo realiza em quase todos os países, pelo menos nos países que têm a doutrina instalado, realizam-se congressos, convida-se um grupo de expositores para poder ampliar,
divulga-se obras para ampliar o trabalho da doutrina naquela localidade. No Brasil nós temos também muitos congressos, o Brasil é o maior país espírita do mundo, mas outros países também, congressos os mais variados. Hoje é muito comum e as federativas organizam. No entanto, na época era de extrema dificuldade. As dificuldades de locomoção, as dificuldades de implantação da ideia, as dificuldades de aceitação, porque a doutrina espírita era perseguida, literalmente, no verdadeiro sentido da palavra, perseguição. Não é força de expressão, é sentido literal. Eram perseguidos. Muitas vezes se reuniam nas catacumbas, da mesma forma que os cristãos faziam há 2000 anos atrás, na época de Jesus, reunindo-se nas catacumbas para fugir do Império Romano. Também no século XIX isso aconteceu. Também no século XX isso aconteceu na Europa. E até hoje em alguns países da humanidade, espíritas e cristãos de outras religiões ainda necessitam se reunir às escondidas, devido às perseguições de que são vítima. Então Leon Denis foi um desses grandes desbravadores de levar, no meio desse período tão turbulento, a mensagem da doutrina, que era proibida, era perseguido, muitos eram presos. Aqui no Brasil, por exemplo, para falar mais da nossa pátria, o Código Penal de 1870 condenava a doutrina espírita. Dizia que era proibido ser espírita, literalmente. Era proibido professar a doutrina espírita no Brasil. O nosso Código Penal de 1870, vários espíritas foram presos na época, centros espíritas foram fechados, inclusive aqui no Rio de Janeiro. O primeiro centro espírita do Brasil, que foi o Grupo Familiar de Espiritismo que surgiu na Bahia, fundado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, foi fechado na época, a mando dos nossos governantes, que não toleravam, e já que o Brasil era de natureza católica, na época, não por ser católico, porque o catolicismo não tem nada com isso, mas pelo fanatismo dos seus governantes, pelo autoritarismo daqueles que estavam no poder, acreditavam que deveria ser uma nação de uma religião só, e que ideias novas não deveriam ter guarida aqui, ainda mais essas ideias espíritas, que eram confundidas na época com feitiçaria, com outras coisas mais, que nada tem a ver com a doutrina espírita, absolutamente nada. Então o Código Penal na época condenava a doutrina espírita. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu em inúmeros países no mundo. Ele prossegue na sua tarefa, escreveu inúmeras obras, teve inúmeras informações do mundo espiritual a respeito de quem eram os seus guias, a respeito do seu passado. Foi informado que já viveu em outras situações, em outras encarnações, trabalhando pela doutrina cristã, trabalhando por Jesus. Recebeu a informação do mundo espiritual que o seu guia espiritual era Jerônimo de Praga, o grande Jerônimo que foi mártir da Inquisição no século 12 e 13, onde ele foi condenado naquele período áureo de João Hus, que precedeu a reforma protestante de Lutero, foi condenado à morte, foi queimado em praça pública por ser cristão, porque Jerônimo era alguém que levantava a voz para pregar a favor da doutrina cristã, a favor de Jesus, para falar do evangelho para o povo, que na época não podia. Na época o povo era omitido de ter o evangelho, que ficava na mão apenas daqueles que eram os mandantes da religiosidade. E ele dizia, Jerônimo, que o evangelho deveria ir para todos. Todos tinham o direito de conhecer o evangelho de Jesus. Ele se levantava para pregar, para criticar aquilo que estava errado no seio do clero, a corrupção, a prostituição dos costumes, tudo aquilo que se encontrava contra os princípios religiosos, ele se levantava para combater, e esse trabalho naturalmente sofreria inúmeras perseguições, e ele acabou sendo queimado naquele período em que a chamada Santa Inquisição, condenava as pessoas à morte na fogueira, quando elas não estavam de acordo com o poder do clero. Ele dizia, eu prefiro morrer por Jesus do que viver sendo o contrário a ele. E morrer é ter vida, mas viver sem Jesus é como se estivesse morto. É melhor morrer com ele do que viver sem ele. E ele foi condenado à morte, foi ateado fogo em seu corpo vivo em praça pública,
e entregou a alma a Deus. Leon Denis conviveu naquele período, não se sabe quem ele era, mas agora na sua tarefa no século XIX, o seu guia espiritual era Jerônimo de Praga. Era esse homem maravilhoso que viveu nesse período de tantas lutas, agora era o guia espiritual de Leon Denis. Juntos, prosseguindo na tarefa de disseminação da doutrina cristã, a mesma tarefa do passado, mas agora dando continuidade numa outra roupagem, na roupagem da doutrina dos espíritos. Ele começou a escrever inúmeras obras, uma delas em especial, porque ele tinha grande afeição sobre Joana d'Arc. Ele escreveu uma obra, Joana d'Arc, Médium. É uma biografia, uma das melhores biografias já escritas sobre Joana d'Arc até hoje, de muitas que há sobre sua vida. E ele tinha uma identificação espiritual muito grande, ao que os espíritos certa vez lhe disseram que ele teve já uma passagem com Joana d'Arc em uma outra existência. Porque, na verdade, as amizades, quando são verdadeiras, permanecem conosco. Nós repetimos, mudam-se os postos, as condições, as situações, mas as amizades permanecem. Aquele que numa outra encarnação foi meu amigo, agora nessa encarnação pode ser meu pai, meu filho, meu irmão, minha mãe, seja quem for. Ou pode não reencarnar, mas no mundo espiritual prosseguir me acompanhando. A amizade permanece, o vínculo espiritual permanece. Então, nós não estamos jamais sozinhos, somos um grupo que em equipe trabalhamos e devemos sempre trabalhar pelo bem da humanidade. Ele então prosseguia na sua tarefa de disseminação da doutrina e implantação da Boa Nova como continuador da obra de Allan Kardec. Alguns estudiosos da doutrina consideram ele o melhor escritor espírita depois de Allan Kardec. Aquele que tem as obras mais completas, aquele que tem os livros mais perfeitos no sentido filosófico, o aprofundamento cultural, o questionamento, como a capacidade argumentativa que chamava a atenção. Ele era capaz de levantar numa plateia ou diante de um ou dois discutidores, debatedores, e conseguia com seus argumentos demonstrar a verdade e todos ficarem encantados com a sua oratória, mesmo com a dificuldade que é de demonstrar isso para as pessoas, como é difícil demonstrar às pessoas o valor da fé, especialmente quando aqueles que negam, não negam no sentido intelectual, negam muitas vezes por outras razões de vaidade, negam por razões de decepção, por razões de perseguição, porque se a pessoa escolheu ser ateu, é lamentável, mas ela pode ter feito isso por questão intelectual, porque ela acha que Deus não existe devido aos livros que ela leu até hoje. É um equívoco, mas que nós respeitamos. Mas nem todo mundo é do ponto de vista intelectual. Há pessoas que são ateias simplesmente por ser, simplesmente por fanatismo, por perseguição à religião, por perseguição aos religiosos. Quantas vezes contemplamos situações as mais variadas de pessoas que têm comportamentos dessa natureza? Diariamente nós contemplamos na família, entre os amigos, e como é difícil muitas vezes convencer, embora nós não estamos aqui para tentar convencer a ninguém, mas como é difícil demonstrar para a pessoa, muitas vezes, que é possível ser muito mais feliz com outra maneira de pensar. Quantas pessoas que se levantam para falar contra princípios doutrinários e utiliza os argumentos mais esdrúxulos para falar contra a reencarnação, para falar contra a mediunidade, para falar contra determinados princípios espíritas, mas se utilizam dos argumentos mais pífios, com todo o meu respeito, demonstrando não ter nenhum conhecimento de causa sobre o assunto. Outro dia um conhecido lá do meu trabalho me disse: esse negócio de espiritismo que você acredita não tem nada a ver. Eu falei, nada a ver com o quê? Porque tem que haver ou não com alguma coisa, né? Ele falou, não tem nada a ver, isso é tudo mentira. Eu falei, mas como é que o senhor sabe que é mentira? Ele falou, porque eu sei que é mentira. E eu falei, quantos livros espíritas o senhor já leu? Nenhum. Nem de Allan Kardec? Não. Eu falei, então como é que o senhor sabe que não é verdade? Ele falou, porque não é. E eu disse, mas como que o senhor tem certeza? Olha como é que a alma humana é curiosa. E como que o senhor sabe que as obras de Allan Kardec não são verdadeiras sem ler? Não preciso ler. Valha-me Deus. Né? O que eu vou falar para uma criatura dessa? O que eu vou falar para uma alma dessa? Deixa ele com a convicção dele. Porque não é a preocupação de convencer. Cada um acredita no que quiser.
mas tenhamos um diálogo inteligente, tenhamos bom senso. Se a pessoa não concorda com alguma coisa, que seja por uma opinião concreta, que seja por uma opinião coerente, mas dizer não acho, não quero saber, nunca vi, não vou ver, não sei, me falaram, fica uma coisa muito vazia. Tem que provar o contrário. Para derrubar uma ideia, mostra alguma coisa melhor. Nunca me esqueço, certa vez, quando eu ainda estava na faculdade, eu devia ter meus 20 anos mais ou menos, tem bem pouquinho tempo que isso aconteceu. Certa vez, um professor de matemática nosso, ele havia terminado a aula, estavam uns 3 ou 4 alunos ainda fazendo prova, e eu fui até ele e entreguei a prova para ele. No que eu entreguei, começou a surgir um diálogo entre nós, poucos alunos, meia dúzia de alunos fazendo prova, e nós então começamos a conversar. Eu e o professor, não estava com pressa, nem ele, então começamos a conversar e tal, sobre sociedade. Aí daqui a pouco ele estava com um jornal na mão, e no jornal estava uma matéria falando alguma coisa sobre pena de morte. Aí ele bateu no jornal e falou, isto aqui é que devia existir no Brasil. Eu falei, não, professor, eu acho que não, isso aí não resolve nada. Ele falou, é claro que resolve. Eu falei, óbvio que não resolve. Ele disse, resolve. Eu falei, não resolve. Ora essa, por que eu sou obrigado a concordar? Ainda mais eu, que sou teimoso de nascimento. Aí ele falou, resolve, meu filho. Eu falei, não resolve. Os países que implantaram a pena de morte continuam tendo crime até hoje. Não tem nenhum deles que esteja isento disso. Ele, não, mas resolve, porque eu conheço casos assim, assim. Aí ele falou, do jeito que você está falando, eu já até sei qual é a sua religião. Eu falei, que bom, fico feliz. Qual é a minha religião? Ele falou, você deve ser espírita, kardecista e tal. Eu falei, exatamente. Ele falou, sabia, vocês são contra a pena de morte, são contra o aborto, são contra essas coisas. Eu falei, claro, nós somos a favor da vida. Ele falou, mas a pena de morte tinha que existir porque tem pessoas que não vão se regenerar. Eu falei, como não vão se regenerar? Quem somos nós para dizer o futuro? A pessoa pode se regenerar ou não, Deus é que sabe. Aquele que comete um crime, ele tem que ser punido, ok. Com a severidade da lei, as leis humanas estão aí para isso. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, a pessoa cometeu um mal, tem que pagar por ele, ok. Agora, devolver o mesmo mal é um equívoco. Eu sei que ficamos conversando um tempo, e ele batendo naquela tecla dizendo que era materialista, que era ateu, que não acreditava em nada e tal. Aí, em determinado momento, ele falou, vocês espíritas acreditam nessas coisas, né? Que o ser humano vai se transformar. Uma pessoa comete um crime e não se transforma. Eu falei, transforma. Ele falou, não transforma. Eu falei, o senhor já ouviu falar na vida de Paulo de Tarso, que foi um dos maiores pregadores do cristianismo de todos os tempos? Ele falou, já. Eu falei, se fosse então o senhor, ele não teria existido. Porque ele antes colaborou na morte de alguns cristãos. Ele apedrejou Estevão, ele perseguiu o cristianismo, depois ele se converteu e se tornou o maior baluarte do cristianismo da época, se não de todos os tempos. Eu falei, então se dependesse do senhor, nunca nós teríamos o Paulo de Tarso. Quando ele matou alguém, o senhor mataria ele. Não é verdade? Ele falou, mas é um caso. Eu falei, se fosse apenas um caso, já era motivo para não fazer. Aí eu notei que ele ficou um pouquinho chateado, sabe? Aí ele falou assim, meu filho, eu me formei e trabalho com matemática há 40 anos. Conheço muito mais da vida do que você. Eu falei, o senhor pode conhecer mais da vida e mais de matemática. Agora, de espiritismo, quem conhece sou eu. Porque o senhor tem 60 anos de idade, 70, sei lá, mas nunca leu nada de espiritismo, então o senhor conhece dele. A opinião do senhor sobre o espiritismo vale menos do que a minha. Porque uma pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo em, sei lá, arquitetura. Na hora que ela pega uma coisa que ela nunca estudou, o conhecimento dela é igual ao de uma criança, porque ela não sabe nada. Então eu falei de espiritismo, eu sei mais do que o senhor. Como entramos na ideia da religião, então podemos conversar de igual para igual. Eu sei que ele ficou um pouco aborrecido com isso, e o tempo passou, nunca mais a gente se viu. Passou o tempo, aí eu sei que já tinha passado, enfim, nunca mais eu vi, terminei a faculdade, encerrei e tal. E detalhe, essa conversa nova, com os outros alunos fazendo prova, é uma maravilha. Mas eu sei que terminou a faculdade, passou, aí passado uns... coisa de 7, 8 anos, sei lá, uns 40 anos, né, Sebastião? Passou muito tempo, parece até que eu sou muito velho do jeito que eu falo. Mas enfim, passou quase uns 10 anos, aí eu fui num centro espírita aqui da nossa região, e aí me convidaram para apresentar uma palestra como aqui. Eu sentei à mesa e tal, tranquilamente, estava lá quieto. Quando passaram a palavra para mim, eu me levantei para falar. No que eu me levantei para falar, eu vi sentado uma pessoa que me pareceu familiar. E eu falei, de onde que eu conheço aquela criatura? Porque a gente vê as pessoas uma vez na vida, ou algumas vezes, mas o tempo passa tanto, muitas vezes a gente não reconhece, ainda mais que para algumas pessoas o tempo é bastante cruel, e a gente acaba não reconhecendo.
Mas eu levantei e comecei a falar, e aí, ele tentando, enquanto eu falava, eu tentava puxar pela memória quem era, porque a gente pensa tudo ao mesmo tempo, o ser humano é assim, né? Eu falava da doutrina, eu olhava de vez em quando para ele, tentava lembrar. Quando passou uns 10 minutos, eu lembrei. Eu falei, é meu professor fulano. Lembrei dele. Eu falei, está no centro espírita, como essa vida dá voltas, né? E eu me lembrei da nossa conversa, que foi sob pena de morte. Como estou contando aqui, eu tenho uma memória relativamente boa. E então comecei a contar, continuando a falar sobre a doutrina, eu naturalmente falava disso quando dava uma olhada para ele, para ver se ele ainda estava por ali e tal. E fui falando. Aí terminou, me sentei quietinho, fiquei ali na minha. Terminou, fizeram a prece, encerrou a reunião. Quando nós estávamos saindo, eu ia conversar com ele, mas esperei para ver se ele vinha falar alguma coisa. Quando nós chegamos no quintal assim do centro, ele apertou minha mão e falou, meu filho, gostei de você. Eu falei, obrigado. Ele falou, mas eu gostei muito de você. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, mas eu estou muito feliz de te rever. Eu falei, eu também estou muito feliz de rever o senhor. Lembra de mim? Eu falei, lembro. Lembra mesmo? Eu falei, lembro. Eu tenho uma memória relativamente implacável. Aí ele riu. Ele falou, eu fui seu professor. Eu falei, eu sei. E nós conversamos naquele dia a respeito da doutrina espírita. E aí começamos a conversar. Ele falou de muitos problemas que viveu e que estava agora se dedicando à doutrina espírita naquela casa que tive a oportunidade, que periodicamente eu vou e ele frequenta e participa das atividades. Conversamos muito sobre a doutrina. Ele estava começando, falamos muitas coisas e falamos, inclusive, lhe falei a respeito de Leon Denis, que foi esse grande argumentador, trabalhador da doutrina espírita, e que ele, que era professor, inteligentíssimo, com todo um cabedal de experiência e conhecimento, tinha muito a colaborar, se inspirasse nessas grandes almas, como foi Denis, como foi Kardec, e como foram muitos outros. E lhe falei a respeito das obras que o Espiritismo tem, clássicas, inclusive as obras de Leon Denis. Leon Denis publicou mais de 20 livros fenomenais. Alguns deles são básicos dos estudos espíritas. Por exemplo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que os irmãos já devem ter escutado falar alguma dessas obras. Uma obra fenomenal, onde ele analisa todos os porquês da existência humana, a questão da reencarnação, o poder da vontade, a disciplina do pensamento, a reforma do caráter, a mudança dos tempos da humanidade, as transformações sociais, as nossas mudanças pessoais, a questão filosófica, científica, religiosa, em uma obra monumental. Quando ele escreveu o livro O Porquê da Vida, explicando os pormenores da doutrina, a semelhança daquilo que Allan Kardec havia feito, mas com outras palavras, decifrando, detalhando a proposta espírita, sempre enaltecendo o codificador, por quem ele tinha uma grande admiração. Quando ele escreveu sobre o espiritismo e a arte, porque a arte sempre teve uma grande conotação cristã, mas agora no espiritismo, como seria a arte dentro do espiritismo? Ele então escreve sobre a arte espírita. Quando ele publica Cristianismo e Espiritismo, falando da história da doutrina cristã e fazendo uma ligação, um nexo histórico entre a trajetória do cristianismo do passado e a doutrina espírita no presente, que nada mais era do que a revivescência da proposta cristã para o presente, porque o espiritismo e o cristianismo são a mesma doutrina, fazendo a ponte nessa obra Cristianismo e Espiritismo. Quando ele escreveu o grande enigma no invisível, analisando o mundo espiritual, obras monumentais que decifram os porquês da existência, o gênio céltico e o mundo invisível, analisando também o mundo espiritual, a questão da mediunidade e todos os inúmeros pormenores que deixam margem para estudo dessa realidade fantástica que é o mundo dos espíritos, que por mais nós estudemos, sempre temos mais a aprender. Por mais mergulhemos o pensamento, sempre temos mais condição de compreender algo a mais. E essas obras dele maravilhosas, relatando, vindo de uma pessoa com extremas dificuldades, como dissemos, orgânicas, financeiras, pessoais, morais, familiares e todas as outras que possamos imaginar, obras monumentais. Depois da Morte é um dos seus livros mais famosos.
Conhecer a obra de Leon Denis é dever de todo espírita que deseja verdadeiramente conhecer a doutrina espírita. Como dissemos, talvez sejam as mais importantes, depois das de Allan Kardec, naturalmente. Talvez sejam as mais importantes. Então é um dever nosso, aqueles que desejamos verdadeiramente conhecer o espiritismo, mergulhar o pensamento para conhecer a doutrina, não ficar apenas nos romances. Porque os romances são maravilhosos ler. Devemos ler os romances, é óbvio, mas não apenas eles. Porque os romances nos trazem a ideia da mensagem naquele contexto histórico, mas não fazem um estudo metódico a respeito de determinados princípios. Então pegar essas obras filosóficas, científicas, religiosas e destrinchá-las é dever de todos nós. E quando ele desencarnou aos 81 anos de idade, em 1927, ele desencarna aos 81 anos, 1927, entrega a alma a Deus. Depois de ter passado a Primeira Guerra Mundial, tantos conflitos que a humanidade atravessou, ele entrega a alma a Deus e vai prosseguir, juntamente com Allan Kardec, colaborando na divulgação da doutrina espírita na Terra. Porque após a sua desencarnação, ele chega ao mundo espiritual em festa pela grande obra que realizou. Todos aqueles que trabalham no bem são sempre grandemente recebidos no mundo dos espíritos. São merecedores das alegrias que Jesus reserva àqueles que renunciam às alegrias da terra. Ele chega ao mundo espiritual e essas alegrias vão naturalmente se unir agora a novas propostas de trabalho, porque o trabalho é infinito e ele vai continuar colaborando na doutrina, na divulgação do espiritismo no mundo, e prossegue até hoje, escrevendo livros, mandando mensagens através de médiuns, como fez através de Ivone Pereira, através de Chico Xavier e de tantos outros, mandando mensagens, escrevendo obras, inspirando oradores, inspirando escritores, colaborando no crescimento do espiritismo e, consequentemente, na regeneração da humanidade. Quantas obras que levam o seu nome atualmente, obras físicas, instituições. A mais famosa delas, aqui no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, o Centro Espírita Leon Denis, que é um grande centro espírita, leva o seu nome, talvez seja o mais famoso do Brasil, com o nome de Leon Denis, mas inúmeras outras obras que recebem também o seu nome como homenagem a esse grande escritor e orador, a esse grande espírita. E ficou marcante na sua obra, na sua saga, a mensagem que certa vez lhe deu o seu guia espiritual, Jerônimo de Praga, que lhe disse certa vez, no momento em que ele estava sofrido com muitas dificuldades, lhe disse, aliás, mais de uma vez, Jerônimo lhe disse: meu filho, sempre avante, para a frente e para o alto. Isso se tornou um lema da sua vida, à frente, avante, para o alto, porque nós devemos sempre avançar, independente das circunstâncias, das situações que estejamos atravessando, sempre para a frente, é dever nosso. A frase de Jerônimo ficaria imortalizada nos anais da história da doutrina espírita e na biografia de Leon Denis, desse grande apóstolo da doutrina espírita, desse que foi um dos grandes missionários que o espiritismo viu, que veio ao mundo sob as ordens de Jesus para colaborar na transformação do planeta, para instaurar a concepção do cristianismo verdadeira, não esse cristianismo superficial que nós vemos em muitas pessoas, em muitas situações, em que se valoriza muito mais o exterior do que o interior, mas o cristianismo real, aquele feito de caridade, feito de estudo, feito de fé verdadeira, feito de grandeza moral, feito de humildade, feito de perseverança. Essas grandes almas têm esse exemplo para nos dar. Essas grandes almas têm essa proposta para nos oferecer, o exemplo da perseverança, já que eles superaram tantas dificuldades. Nós que não temos tantas dificuldades assim, podemos naturalmente caminhar, colaborar um pouco mais, trabalhar um pouco mais no bem, servir um pouco mais. As nossas dificuldades são tão poucas perto das dificuldades que esses missionários atravessam, que não é mais do que um dever, uma obrigação, dar a nossa colaboração na construção de um mundo novo, de todas as formas, talvez não escrevendo livros, talvez não como um grande orador como ele foi, mas com pequenas ações, com pequenos trabalhos.
todas as boas ações estamos construindo um mundo novo, porque fora da caridade não há salvação. E a caridade se expressa, se concretiza nessas ações, onde nós imprimimos o sentimento verdadeiro de se preocupar com o outro, esquecendo de nós mesmos para nos preocupar com o próximo. Essa preocupação com o próximo em primeiro lugar é que faz o verdadeiro espírita, é que faz o verdadeiro cristão, é que faz o espírita verdadeiro e sincero, como diz Allan Kardec, porque existem os espíritas imperfeitos, nas palavras do codificador, aqueles que se deslumbram e apenas isso, ou aqueles que apenas leem e apenas isso, mas há aqueles espíritas que são os verdadeiros e sinceros, que são aqueles que leem, que aprendem, e aquilo que aprendem colocam em prática, vivenciam pelas ações, preocupam-se em viver, serem fiéis àquilo que abraçam. Esses são os espíritas verdadeiros e sinceros, são aqueles que mais tarde herdarão o prêmio, o merecimento de haver se dedicado ao bem, de haver semeado tanta felicidade na terra, mesmo que à custa da própria felicidade, mas semeando a felicidade do próximo, e chegar ao mundo espiritual repleto dessa alegria, como esses grandes missionários assim o fizeram. É um desafio nesses dias difíceis que nós estamos atravessando, de problemas, de dificuldades, de intemperança, de conflitos os mais variados. É um desafio ser cristão, mas é um desafio prazeroso, porque a consequência será mais prazerosa ainda. Então sejamos cristãos, sejamos espíritas, porque é a mesma coisa ser um e ser outro. Sejamos aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor e que entendem que a vida só tem sentido e significado quando nós amamos verdadeiramente. Quando nós amamos de verdade, a vida passa a ter sentido. E passa a ter sentido para nós e automaticamente para aqueles que estão à nossa volta. E nós passamos a ser imensamente felizes, semeando a felicidade dos outros. E seremos um dia como um Leon Denis, como um Allan Kardec e como tantos outros grandes semeadores da verdade, missionários da grande revelação, que deixam o exemplo para que esse rastro possa ser seguido por todos nós, os caminheiros da última hora, os trabalhadores que vieram em pós a esses grandes trabalhadores do passado, mas que não temos uma responsabilidade menor, temos a mesma responsabilidade de construir um mundo melhor, para que possamos felizes louvar a Deus e, como os cristãos do passado, cantar glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens e paz na terra. Ave Cristo, aqueles que te amam, te homenageiam e te saúdam no limiar da nossa imortalidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos e muita paz.